O Wilson, o pastor Wilson que está aqui com a gente. Onde que está o pastor Wilson? Está por aí? Por favor, chegue aqui, pastor. Estou me sentindo como o Zezão aqui hoje. Wilson, é só uma brincadeira. É uma brincadeira interna aqui. Não esquenta com isso, não. Isso é esse povo aí que fica rindo da gente. Não liga para isso, não. Pessoal, coisa séria, gente. O que vocês estão rindo aí, ó? O pastor Wilson é pastor lá da igreja, no bairro do Jabaquara. Igreja Filha Nossa, que juntamente com outras 10 igrejas começaram. Então, uma vez por ano, nós o convidamos para trazer um breve relatório e trazer um desafio também. Então, ele é muito querido nosso, né? Teve um bom tempo com a gente aqui, e é uma alegria revê-lo novamente aqui. Bem-vindo, Wilson. Graças a paz. Amém. Uma alegria mútua, porque também me alegro em estar com vocês, não é? Ele falou aí sobre o trabalho do Jabaquara. Estávamos bem engajados aqui na igreja, trabalhando com a família, felizes mesmo. E o Senhor nos chamou para começarmos um trabalho ali nas dependências de um seminário. E foi um desafio e tem sido um desafio. Mas nós entendemos que é a direção de Deus sobre a nossa vida. E estamos ali entendendo que o Senhor está conosco, nos direcionando e nos abençoando. Agora, dia 26 de março, nós completamos 6 anos ali naquele trabalho e em comemoração a estes 6 anos e desafiado pelas próprias necessidades da igreja, nós venhamos a nos constituir, vamos dizer assim, né, juridicamente, né, emancipação. Né? E o Edgar esteve lá com a sua esposa naquela manhã, trazendo um desafio e tivemos então uma primeira reunião administrativa para a formação da igreja. E estamos dando aqueles passos burocráticos, né, que são necessários para que então ela tenha o seu andamento. E foi uma alegria ter o Edgar lá e é uma alegria ter a Igreja Batista do Horto como parceira em especial no ministério de oração, de intercessão a nosso favor. Não é? Então para nós é uma alegria. Bem, nós vamos falar sobre dieta do chefe. Não é? E falar sobre dieta, para mim, é um desafio. Não é? Um desafio, viu? Posso até imaginar que talvez esse Zezão aí tenha alguma coisa correlacionada. Nós estamos numa série aí, na questão da família, não é? E a questão da dieta do chefe, de fato, é algo que eu penso que é pessoal e que atinge todos de casa. Atinge todos da igreja. Atinge todos que estão ao nosso redor. Estão, de fato, na nossa zona de relacionamentos. Não é? Então, hoje, a minha incumbência é falar sobre disciplinas espirituais. Então, vamos rogar a direção do Senhor para este momento. Curva a sua cabeça, por gentileza, mais uma vez. Pai, nós entendemos que o Senhor está em nosso meio, através do Teu Santo Espírito. Que Ele, com toda a liberdade, possa agir com intervenção sobre as nossas vidas. Para que entendamos o que o Senhor requer de nós. Pai, já neste culto coletivo, já oferecemos ao Senhor a nossa adoração, nosso louvor, nossos dízimos, nossas ofertas, nossa atenção, nossa agenda. Nós estamos aqui porque buscamos nos relacionar com o Senhor. Então, ó Pai, nós rogamos que o Senhor esteja também falando conosco por meio de tudo que está acontecendo. E esse momento também, ó Pai, aguardamos a Tua instrução, a Tua direção, a Tua vontade para com as nossas vidas. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Coloquei aí os slides, e se você observar, esta aí é a minha família, não é? Minha esposa,
Sidneia, ela está aqui sentada, você pode perceber que ela é maior do que eu. Isto é propositado, viu? Casei com a Sidneia para quebra de maldição hereditária. E eu estou esperando, né? Que os meus filhos aí realmente passem de mim. E aí tem o Tiago que está ali ao lado da mamãe e a Laura que está lá em aula. Tá ok? Quando nós falamos de disciplinas espirituais, nós facilmente lembramos que disciplinas nada mais são do que exercícios. E eu queria trazer a sua lembrança que de fato ninguém faz um exercício sem motivações. E eu já fiz um tempo de academia, parece que não, mas eu já fiz um tempo de academia, já entrei aí para a ginástica, e a gente sabe que uma pessoa que entra para uma academia, ela entra ali porque ela tem motivos. Talvez um deles seja realmente manter o corpo saudável, né? Manter um corpo ativo, bem equilibrado, e de fato traz sobre si mesmo uma saúde, né? Uma prevenção. Então tem muitos que chegam ali na academia porque a sua motivação é de fato ter um condicionamento físico apropriado. Outros já estão ali, né? Um momento de amizade, um momento de namoro e tudo mais. Tem pessoas que entram na academia e uma das suas motivações é realmente buscar relacionamentos, buscar amizades. Tem outros que é uma questão de vaidade, de egoísmo, né? Olha como eu estou, né? Várias pessoas chegam a uma academia com as suas motivações estabelecidas. E outros, uma questão de saúde, né? Eu queria colocar minha foto aí, né? Mas, na realidade, eu já tive direção de médicos. Olha, Wilson, você está muito acima do peso. Inclusive, fiz uma bateria de exames no ano passado. Falou, olha, a questão de diabetes aí você está no limite. Então, você precisa se cuidar, né? Então, tem pessoas que são direcionadas para o exercício físico justamente por uma questão aí de saúde, por necessidade, inclusive direção médica, não é? A questão das disciplinas espirituais, ela também tem que ser vivenciada por causa de seus motivos. Você só vai desenvolver disciplinas espirituais se você colocar motivação no seu coração. Ninguém vai para uma academia por ir. Eu estou aqui, entrei, né? E a placa aí, entrei. O que é isso aqui, né? As disciplinas espirituais, elas não são vivenciadas por nós se nós não tivermos motivações. Eu deixo colocar aqui, motivações corretas. Então, fica aí já para nós uma pergunta. Para que servem as disciplinas espirituais? Qual é o motivo de eu vivenciar as disciplinas espirituais? Eu entendo que um dos grandes motivos, se não para mim, o grande motivo, é uma vida de santidade, uma vida de piedade. E Paulo, uma vez conversando lá com Timóteo, na sua primeira epístola, ele mesmo orienta Timóteo. Timóteo, exercita-te na piedade. Desenvolva disciplinas espirituais, exercícios espirituais, de tal maneira que você se torne uma pessoa cada vez mais santa, uma pessoa mais preparada, um instrumento valoroso nas mãos de Deus. Então, deixa eu compartilhar aqui um pouquinho sobre disciplinas espirituais e nós vamos trabalhar agora de manhã de uma maneira tópica, porque, olha, poderíamos ter uma série só sobre as disciplinas espirituais. Um domingo falando sobre oração, outro domingo falando sobre jejum, outro domingo falando sobre memorização das escrituras. O assunto é tão vasto que poderíamos ter uma série só de uma disciplina, por exemplo, oração. Poderíamos ter uma série só sobre oração. Então aqui eu quero trabalhar como se fosse um guarda-chuva mesmo. Vamos trabalhar de uma maneira genérica. Eu não vou entrar em uma disciplina espiritual em especial. Nós vamos falar sobre a importância da disciplina espiritual. E aí,
Nosso desejo é que, de fato, o Espírito Santo atenda a nossa oração e te direcione naquilo que o Senhor quer para a sua vida. Então, o que são as disciplinas espirituais? A primeira coisa que eu quero ver com você é o que eu entendo como uma definição. As disciplinas espirituais, olha só o que diz Hebreus 12, 14. Esforçam-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. A definição que eu estou colocando é que disciplinas espirituais são disciplinas bíblicas, que pode ser de cunho pessoal ou corporativo. E quando nós falamos de corporativo, podemos entender aqui a questão do lar, a questão da casa, a família ali reunida. Que tenham hábitos de devoção e crescimento experimental. Crescimento na realidade que vem através da experiência, da vivência. Que promove, então, essa maturidade cristã. Então, para mim, a disciplina espiritual são exercícios bíblicos, exercícios espirituais, que vai me levar a uma vida de santidade, quer seja ela através de uma dinâmica pessoal, quer seja ela através de uma dinâmica social, com a família, com a igreja. Por exemplo, estamos aqui em 40 dias, eu entendi, né? De vida de oração, e aqui estamos sendo direcionados para a disciplina espiritual em conjunto, social, corporativo, não é? E entendam que a ideia da disciplina espiritual é, de fato, piedade. Piedade nada mais é do que uma vida santa. E podemos ter vários exemplos. Eu coloquei aqui aquelas disciplinas mais conhecidas, mais divulgadas, mais faladas. Então aí, a leitura bíblica é uma disciplina espiritual, a vida de oração, o próprio jejum, a meditação, memorização das escrituras. E eu entendo que até mesmo a questão de jejum, ela deve ser vivenciada por nós de uma maneira constante. E para nós, que batista, onde a nossa igreja vem de um fundo histórico, é conhecida o batista, o presbiteriano, o metodista como uma igreja histórica, eles não são muito dados à dinâmica do jejum. O jejum está muito atrelado a um outro grupo de igreja que são chamadas de igrejas pentecostais. E parece que às vezes isso traz para nós uma certa, olha, será que eu tenho que praticar o jejum mesmo? Será que isso daí eu não vou ser identificado como algo que não é bem aceito no nosso grupo? Olha, o jejum deve ser vivenciado por nós. É claro, com certas diretrizes. Mas tem algumas disciplinas espirituais que nós ouvimos falar, temos até curiosidade, mas nunca procuramos entender e até mesmo vivê-la. Mas aqui nós temos vários exemplos e poderíamos entrar em cada uma delas, mas aqui é uma coisa que eu quero te chamar a atenção. As disciplinas espirituais, elas não são fins em si mesmas. Elas não têm objetivos em si mesmas. Você não pratica disciplina espiritual só por praticar. Ela deve ser vivenciada para que haja uma vida de piedade, e essa vida de piedade vem através de relacionamento. As disciplinas espirituais, elas são colocadas para que nós nos aproximemos de Deus. E através de um relacionamento por meio destes instrumentos, chamados disciplinas espirituais, possamos alcançar vida de santidade. Geralmente, quando as pessoas chegam para um tempo de aconselhamento, uma das primeiras coisas que eu verifico é a quantas anda as disciplinas espirituais em sua vida. E eu percebo que aquelas dificuldades que trazem aquela pessoa para um aconselhamento é porque ela está vivendo muito distante de Deus. E eu verifico isso a partir das disciplinas espirituais, de tal modo que, se as disciplinas espirituais não são vivenciadas por cada um de vocês, isso traz como consequência que vocês estão vivendo uma vida apartada da dependência de Deus. Dá para entender isso? Na individualidade,
O nosso crescimento, a nossa maturidade está diretamente proporcional à nossa intimidade com Deus. Certa feita, Paulo chegou orando para o Senhor, dizendo: Senhor, eu estou com uma certa situação, tenho orado ao Senhor, pedindo para que o Senhor a livre de mim. É de fato uma ação de Satanás sobre a minha vida. Eu já não suporto mais essa dificuldade, tira de mim esse espinho na carne. O Senhor Deus falou para Paulo: olha, não vou tirar. Na realidade, eu quero que você viva debaixo da minha dependência, da minha graça. E quando você é fraco, quando você reconhece a sua debilidade e vive debaixo da minha graça, aí é que você é forte. Há uma necessidade de nós entendermos que a nossa vida, a parte de Deus, é querer viver de acordo com a nossa força e com o nosso braço forte. E nós vamos, de fato, nos elamear, nós vamos, de fato, viver vidas pecaminosas. Porque a parte de Deus não há capacidade para viver uma vida santa. Então, abrir falência da nossa capacidade, abrir falência da nossa força, abrir falência da nossa vida independente é necessária. Para que Deus possa de fato viver a vida dele em nós. E isto pode ser vivenciado através das disciplinas espirituais. Então, não viver as disciplinas espirituais, não ter a motivação no coração de uma vida piedosa e santa, significa uma vida apartada de Deus. E se você não faz isso como uma decisão pessoal, vai desaguar consequências na sua própria família. E pode ser que, de fato, não há uma dieta espiritual saudável dentro de casa, porque mamãe ou porque papai, e até mesmo porque os filhos, não estão buscando como motivação de vida uma vida piedosa através de um relacionamento íntimo com Deus. Então a pergunta é: quantas anda aí a sua vida particular com Deus? Que disciplinas espirituais você tem vivenciado? Que tem lhe trago de fato uma vida piedosa, uma vida de mais dependência, uma vida santa e, consequentemente, um lar abençoado. Porque entendam, um lar cristão não se faz tão somente pela sua assiduidade na igreja, pelo desenvolvimento dos seus cargos aqui no prédio, mas por colocar Cristo entronizado como um rei no seu lar. E isto só vem através de relacionamentos, por meio de instrumentalidades que nós chamamos disciplinas espirituais. Tem vivenciado alguma disciplina? Tem sido, de fato, comprometido? Tem buscado ao Senhor por meio dela? 1 de Pedro, abra comigo nesta passagem. Ele vai colocar que, então, a vida de piedade, a vida de santidade, não é uma questão para nós de opção, mas é o desejo do Senhor, a direção do Senhor, a ordem do Senhor. Então, 1 de Pedro, ali ele vai dizer aos irmãos: segundo é santo aquele que vos chamou, eu estou lendo no capítulo 1, verso 15, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. Olha, a vida de piedade não é uma opção, nem para mim, nem para você. A vida de piedade é o que o Senhor requer de cada um de nós. E Ele nos deu tudo o que é necessário para que nós tenhamos essa vida de piedade. A sua palavra, o seu Santo Espírito. O seu filho ao ressuscitar, rasgou o véu ali de cima a baixo.
aquela simbologia no templo de que, de fato, havia a necessidade de um intermediador, um sacerdote, um sumo sacerdote, para que nós pudéssemos nos reportar a Deus. E agora ele abriu o Santo dos Santos por meio da vida de oração. Nós podemos entrar na presença do Pai. O Senhor já nos deu tudo o que é necessário e agora Ele nos exige, Ele nos direciona. É ordem do Senhor, sede, Wilson, santo, como eu sou santo. Então as disciplinas espirituais, ela não é em si o objetivo final, mas ela é de fato aquele trilho que nos leva a um relacionamento com Deus e consequentemente a uma vida piedosa. Então a sua santidade está totalmente atrelada à sua intimidade com Deus, à sua vida com Deus. E aqui temos mais um, 2 de Pedro 3,18, ele diz, olha, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Ele está dizendo, olha Wilson, crescimento na graça e no conhecimento de Cristo é uma ordem. Você deve fazer isto. Estamos fazendo isto. E o resultado é, de fato, viver uma vida em liberdade. Quando Cristo morreu por nós, e quando nós, de fato, o reconhecemos como Senhor da nossa vida, um milagre aconteceu. A palavra de Deus diz que nós fomos libertos da culpa do pecado. Romanos 8,1 já diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aquele caminhar para uma vida eterna, apartada de um relacionamento íntimo de Deus, foi quebrada. E agora nós temos uma eternidade de relacionamentos com o Senhor. Nós fomos libertos da culpa do pecado. Nós fomos libertos também do poder do pecado. Efésios 2 vai dizer que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Nós não tínhamos ação nenhuma voltada para Deus, porque nós estávamos acorrentados ao pecado. Mas a morte e ressurreição de Cristo não somente nos livra da culpa do pecado, mas também do poder do pecado. O pecado já não mais nos escraviza, mas nós estamos ainda nas práticas de roupas sujas. E o Senhor manda se despojar daquelas práticas de roupas sujas e se revestir de novas práticas, de novas vestimentas. E isto só vem através da dinâmica de despojar e revestir. De fato, eu tenho que tirar. E as disciplinas espirituais são auxílio, uma vez que eu já me livrei do poder do pecado que me escravizava. As disciplinas são meios de eu alcançar essa dinâmica de despojar e revestir. E já não mais viver aquela escravidão que eu vivenciava. Então, o adúltero tem como viver uma vida de fidelidade. A pessoa irada, debaixo do poder de Deus, pode ter uma vida controlada. A boca que proferia insultos, murmurações, fofocas, pode agora, como diz Efésios 4:29, trazer saúde nos relacionamentos, trazer edificação nos relacionamentos. Então o resultado é de fato uma liberdade para viver para a glória do Senhor. Viver para a glória do Senhor. Então nós falamos aí o que são as disciplinas espirituais. E agora eu quero terminar considerando erros e armadilhas. Primeiro, a tentação de transformar as disciplinas em lei. Às vezes no aconselhamento eu começo um versículo e a pessoa termina. Eu falo sobre um assunto, a pessoa conhece o assunto. E às vezes a pessoa, ela vive um legalismo, que ela mostra quem ela é, por meio daquilo que ela conhece. E às vezes ela se coloca até em um nível, um degrau, 2 degraus, acima de outros, dizendo, olha só quem eu sou, eu conheço, eu memorizo, eu ensino. Mas quando você vai perceber, aquilo dali é só um meio que ela encontra
para dizer: eu sou aceitável ao Senhor através das disciplinas que eu estou vivenciando, estou praticando. Mas aquelas disciplinas, elas estão sendo cognitivamente assimiladas, mas não está transformando o coração de maneira que traga piedade. As disciplinas espirituais têm que transformar a vida. Conhecimento cognitivo, intelectual de Deus é uma armadilha de Satanás. A palavra de Deus diz que até mesmo os demônios conhecem a Deus e tremem. Mas se o que você está conhecendo não estão transformando o seu relacionamento com o seu cônjuge, com os seus pais, com seu colega de trabalho, de tal maneira que eles vejam Cristo em você, pode ser que você está trazendo as disciplinas espirituais, o exercício dela, somente como um ato de dizer que você é espiritual, um meio de você dizer que você alcançou um patamar e que isto basta diante da presença do Senhor. Isto é legalismo. O legalismo é: eu sou aprovado por Deus por aquilo que eu faço. Então toma cuidado. A tentação de transformar as disciplinas em leis. Segundo, o fracasso de entender as implicações sociais das disciplinas. Então, às vezes, você vive uma vida de oração. Vivo sim. Vive uma vida de jejum. Vive sim. E por que você está aqui a ponto de querer se separar, então, do seu cônjuge? Porque você está aqui passando por um processo de disciplina com o seu pai? Porque você é desobediente? Porque você é incoerente com a sua vida cristã, a tal ponto de nós estarmos aqui no gabinete pastoral tratando destas coisas? Então toma cuidado com a questão de entender que as disciplinas espirituais, elas só têm um efeito particular. A vida de piedade, ela tem que desaguar nos relacionamentos. A vida santa, ela vai ter efeito abençoador na sua casa, na sua igreja, onde quer que você coloque a planta de seu pé. Então, por muitas vezes você está lendo a palavra do Senhor, você está memorizando a palavra do Senhor, você está vivendo uma vida de jejum. Se você perceber e outros perceberem que aquilo dali não tem tido um efeito na sua vida, de tal maneira que seus relacionamentos sejam relacionamentos abençoadores, reveja. O que nós estamos querendo dizer aqui é que você não pare. A leitura bíblica é importante, sim. A memorização das Escrituras é importante, sim. Mas elas têm que ser vivenciadas de uma maneira que tragam de fato os seus resultados. Então, se você vai para uma academia e chega lá, você faz aqueles exercícios e soa de fato a camisa, e chega em casa e se alimenta de uma maneira irregular, para que aqueles exercícios? Para que aquela dinâmica? Então, tem que trazer seus resultados fora da academia. Tem que trazer seus resultados fora das disciplinas espirituais. Então, é muito bom nós estarmos entendendo que as disciplinas espirituais, ela tem que trazer as suas implicações nos relacionamentos sociais. E eu creio que é por causa disto que ela está inserida aqui, numa série de pregações sobre a família. Entenda que as suas disciplinas espirituais têm que trazer resultados na sua casa, nos seus relacionamentos pessoais. Erros e armadilhas, ver as disciplinas com virtudes como virtudes em si mesmas. Já falamos sobre isso. Ver as disciplinas como virtudes em si mesmas. Eu coloquei aqui, as disciplinas não têm virtudes em si ou de si mesmas. Nenhuma justiça possui, nenhuma retidão. Foi essa a verdade importante que os fariseus falharam de ver. Eles viviam as suas disciplinas, viviam as suas regras. Mas aquilo dali tinha que trazer de fato uma vida santa, uma vida justa. E o Senhor Jesus, no Sermão do Monte, disse: olha, se a sua justiça não excede
a dos fariseus, tem alguma coisa errada. Porque eles estão vivenciando as suas disciplinas, as suas leis, e isso não tem surtido efeito na vida deles. Número 4. Tendências de levar uma disciplina em detrimento de outra. Então, se você tem aí a sua vida de oração, 40 dias, não significa que você também deve apartar-se da sua leitura bíblica. E se você tem aí desenvolvido assiduidade na sua leitura bíblica, não significa que você deve negligenciar a memorização das Escrituras. Eu lembro do próprio Senhor Jesus Cristo, Mateus capítulo 4. O Senhor Jesus Cristo ali nos 40 dias de jejum, sendo tentado por Satanás. Satanás em 3 empreitadas, em 3 investidas contra o Senhor Jesus Cristo, ele rebateu todas elas, citando a palavra de Deus. Em especial, textos de Deuteronômio, porque ali, Mateus 4, de 1 a 11, é uma alusão, aqueles 40 dias, ao período de Israel no deserto. Mas o que você percebe que Deus, que como diz João no capítulo 1, ele é a própria palavra, ele é o Logos, ele é a palavra. Ele tinha, vamos dizer aqui para nós entendermos, ele tinha palavras memorizadas. E ele rebateu o inimigo com palavras memorizadas. E o inimigo tão astuto que das 3 vezes, 2 vezes, citou também. Agora eu fico imaginando, se Deus traz à baila palavras memorizadas para atacar aquele momento de tentação, qual a importância para nós de versículos memorizados em nossa vida? Quer viver, quer vencer as tentações? Quer tratar coisas do seu coração? Memorize a palavra de Deus. E não se esconda naquele adágio de que eu não consigo, eu não sei, eu não tenho facilidade. Porque o Senhor vai nos dar facilidade, vai nos dar direção. Tudo depende da motivação. Quantos versículos você tem memorizado? Você que tem lutado contra a ira, quantos versículos você tem memorizado? Você que tem lutado aí com pensamentos depressivos, quantos versículos você tem memorizado? Você que não tem tido sabedoria em lidar com o filho, quantos versículos você tem memorizado? Então, nós não podemos, em detrimento de algumas disciplinas, evidenciar outras, mas deve haver um equilíbrio entre as disciplinas espirituais. Então, leitura bíblica, memorização, devoção, tempo de intimidade com Deus, oração, solitude, tempo a sós com o Senhor, assiduidade na igreja e assim por diante. Número 5. Pensar que as disciplinas esgotarão a graça de Deus. Então tome cuidado. Tem pessoas que imaginam que sem as disciplinas espirituais o Senhor não vai agir. O Senhor não está limitado nesse quadrado, nessa caixa. As disciplinas espirituais são meios de Deus trazer piedade sobre a nossa vida. Mas não somente as disciplinas espirituais. Deus usa circunstâncias. Deus usa pessoas para também nos fazer cada vez mais sermos piedosos. Então entenda que a dinâmica de Deus vai além de nós. E por fim, estudar as disciplinas espirituais sem experimentá-las. Você está ouvindo uma mensagem sobre disciplinas espirituais? É bem possível que você já leu um livro, é bem possível que você já foi ministrado aqui numa classe de escola bíblica. É bem possível que você até mesmo conhece de tal forma que você poderia ser um professor, que você pode explicar com facilidade num discipulado, num pequeno grupo, mas não descanse de que de fato as disciplinas espirituais já é entendido e já é vivenciado porque você conhece, mas porque é
experimentado. Então, o que você vai fazer com isto que você acabou de ouvir nesta manhã? O que você vai fazer com toda essa percepção do que são as disciplinas espirituais? Quais são as motivações que devem fazer com que você as viva? O que você vai fazer com tudo isso? Gostaria que você respondesse essa pergunta para o seu próprio coração. Pai, obrigado pelo tempo que nós estamos aqui. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos proveu todos os meios para vivermos uma vida aos teus pés. Pai, podemos colocar muitas desculpas para que nós não venhamos a estar crescendo em Cristo Jesus. Talvez possamos diante do Senhor já colocar, olha, é a minha agenda. Eu tenho uma vida tão corrida. Ou talvez você ou eu, diante da presença do Senhor, Pai, vamos dizer, olha, as dificuldades que eu enfrento no lar, na igreja. Pai, sabemos que diante da Tua presença há uma ordem a ser cumprida. E que ela não está, ó Pai, dependendo do nosso querer, ela não está dependendo da nossa agenda livre. Nós devemos, em obediência ao Senhor, estarmos vivendo uma vida santa que Te agrada. Ajude, ó Pai, dê-nos sabedoria para que em meio às urgências da vida possamos dar a verdadeira prioridade de uma vida íntima com o Senhor. Que essa intimidade nos leve, ó Pai, a uma vida que de fato vai influenciar espiritualmente as pessoas da nossa casa e da nossa igreja. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém.